Oh, con- continuando a série Bombeiro Civil, Lei 11.901, nos vídeos anteriores nós falamos sobre os vetos da 11.901 e ali nós vimos alguns temas que precisam ser debatidos aqui e esclarecidos sobre a questão profissional, do bombeiro profissional civil e das profissões no Brasil, como elas funcionam, como são as leis, para que a gente possa caminhar aí num consenso para regulamentar essa lei de bombeiro civil que tanto precisa ser regulamentada, a população necessita desse profissional realizando a prevenção tão importante quanto o técnico de segurança do trabalho, como os enfermeiros do trabalho, que estão ali dentro das empresas realizando a sua atividade com vistas à prevenção e ao atendimento, à resposta à emergência. Então, nós aqui defendemos a presença do bombeiro civil, nós entendemos que com a presença do bombeiro civil você desonera o Estado, você tem a redução de ocorrência, consequentemente, a redução de demanda para os corpos de bombeiro. Então, o bombeiro civil é um profissional imprescindível para qualquer sistema estadual de segurança contra incêndio e emergência. Então, o bombeiro civil tem várias aplicações. Ele pode ser aplicado nas escolas para a questão de prevenção e educação nas escolas, dos alunos, visando aí uma redução de incêndios e acidentes na residência, ou mesmo ensinando autoproteção ou primeiros socorros para uma emergência, no caso de um ataque na própria escola, ou mesmo no dia a dia. Então, o bombeiro civil também pode ser empregado para as operações de prevenção de fogo ambiental, de incêndios ambientais. Ele deve ser aplicado nesse sentido para reforçar as forças responsáveis pela prevenção e extinção de incêndios ambientais nas áreas de parques, florestas, matas. Também o bombeiro civil pode ser aplicado, e é já aplicado, né, nas atividades de aeródromo, pode ser também aplicado nas atividades aeroportuárias. Ele tem uma grande relevância ainda nos projetos sociais, nas ONGs, nos bombeiros voluntários. Hoje, aqui em São Paulo, tem um projeto de bombeiro voluntário pelo Corpo de Bombeiro. Os bombeiros civis daquela cidade podem se cadastrar como bombeiro voluntário daquela cidade ali, para atuar junto ao Corpo de Bombeiro no quartel de bombeiro que é instituído lá, misto, como bombeiro militar e voluntário. Se você quer ser bombeiro voluntário, procure a unidade de bombeiro da sua cidade e veja se ela tem o programa de bombeiro voluntário. Muitas vezes tem na cidade ao lado, você tem tempo, você pode participar, participe. Por quê? O bombeiro civil, dentro de um programa de bombeiro voluntário, atuando em ocorrência, ele vai aprender, ele vai ter network, né? Network, vai ter contato com o empresário, com pessoas, ele vai ter ali conhecimento que ele vai adquirir da corporação militar, que até hoje são as corporações militares que alimentam todo o conteúdo teórico, o conteúdo prático de treinamento do bombeiro civil, ele já tem já uma formação fundamentalizada com a base dos manuais dos corpos de bombeiros militares, então ele já está familiarizado, e aí ele vai crescer, se desenvolver, vai ser útil, e além disso, o que ele vai ganhar de proficiência e experiência, isso não tem preço. E uma coisa muito importante, você trabalha como bombeiro voluntário naquela cidade, o empresário vai te contratar, se você for lá pedir emprego, você falando que é bombeiro voluntário, vai falar, poxa, ele vai se sensibilizar e falar, nossa, o cara trabalha de graça, imagina eu pagando ele, como ele vai trabalhar? Deixe seu comentário aqui e fale sobre bombeiro voluntário, se isso realmente não é uma grande sacada aí para o bombeiro civil, o quanto ele vai ganhar, né? Proficiência, experiência, formação, atualização, conhecimento com os empresários, respeito, credibilidade. Olha, aqui eu poderia enumerar imensas vantagens e benefícios que o bombeiro civil vai conseguir sendo um voluntário, além de outros benefícios que a própria cidade vai oferecer a ele, né? Porque ele trabalhando ali, ele vai ter um grande reconhecimento. Pense bem, deixe seu comentário e diga
se eu fui bem nessa aqui, tá certo? Ou se você tem outras opiniões. Mas procure uma cidade que tem bombeiro voluntário e vá lá, se cadastre, se inscreva e participe. Você vai doar um pouco das suas horas que você tem e vai receber muito conhecimento, vai ter uma troca. Eu acredito que você vai ganhar muito mais do que você está doando. Pode ter certeza, tá certo? Mas vamos aqui falar sobre profissões. Como que é o nosso ordenamento jurídico e constitucional a respeito de profissões, para a gente entender o que acontece com as leis, com as legislações que acabam afetando o bombeiro civil, tá certo? Se são constitucionais, não são, se poderiam existir ou não. Vamos então dar uma olhadinha aqui. Mas antes, né? Não esqueçam, se inscreva no canal, veja os vídeos anteriores da série Bombeiro Civil, Lei 11.901. Dê um like, compartilhe e o mais importante, deixe seu comentário aqui, toque o sininho, tá certo? Dá um joinha se você gostou. Se não gostou também, faça o comentário. Nosso objetivo aqui é desenvolver a profissão e melhorar como bombeiro, tá certo? Conto com seu apoio. Vamos lá, então? Bom, então vamos lá. O que que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição, ela fala que o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é garantido no inciso 8 do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, para quem não sabe, o artigo 5º da Constituição Federal é considerado uma cláusula pétrea, o artigo todo. Não há possibilidade de mudar. Para mudar isso, temos que mudar toda a Constituição, votar uma nova Constituição. Então, esse artigo é imutável, irrevogável e tem que ser cumprido. O Supremo Tribunal Federal, se você ingressar com uma ação de inconstitucionalidade ligada à profissão ou trabalho, né, em geral, tá, ele vai julgar isso e provavelmente, se comprovar a inconstitucionalidade da lei, ela será revogada. Aí aquela casa que seja a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, ou Câmara de Deputados, ou o Senado, ou mesmo um ente que criou uma portaria que é inconstitucional sobre profissão, regulamentando profissão, ele vai tornar isso inconstitucional e vai pedir para ser revogado e refeito de acordo com a lei. Então, essa liberdade, no entanto, está condicionada à necessidade de atender às qualificações profissionais estabelecidas por lei. Olha só. Vamos ver como isso funciona? Ok? Então vamos lá. A Constituição, em seu artigo, diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais estabelecidas em lei. Bom, isso significa que, em princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer atividade profissional, desde que cumpra as leis e exigências legais e regulamentares para exercer a profissão em questão. Então vamos lá. O que que isso quer dizer? Que se não tiver lei que regulamente a profissão, não há necessidade de ter nenhum requisito, ok? Como nós vimos no vídeo anterior, quem só pode regulamentar a profissão é o Congresso Nacional, é o Poder Executivo Federal. Então, não há possibilidade, assim, salvo exceções que nós vamos falar aqui, do Estado regulamentar uma profissão ou da prefeitura regulamentar uma profissão. Nós vamos falar aqui os casos que ele pode atuar, certo? Mas, assim, de maneira geral, quem tem que regulamentar uma profissão é o governo federal. E aí, como é feito isso? A Casa Legislativa da Câmara do Deputado ou o Senado propõe essa lei, vota nas duas casas, é bicâmara, certo? Então, as duas casas têm que votar a lei, mandar para o presidente, e o presidente pode sancionar ou vetar, como aconteceu na Lei 11.901. Ele pode fazer um veto total, parcial, né?
e aí depende dele. E aí volta para casa para quebrar o veto, como aconteceu com a Lei 11.901, foi um veto parcial, e as casas não quiseram quebrar o veto, deixaram com veto e tudo, que causaram esses problemas. Bom, se não tiver lei, você não tem que cumprir nada. Então tem que ter uma lei federal. Não tendo lei federal, você pode exercer a profissão que é lista sem ter lei. O que eu falo aqui, há uma ressalva aqui legal que a gente pode aqui trazer, né, para que vocês entendam. Só existem 69 profissões com leis no Brasil. Só 69. Nós temos aí milhares de profissões, certo? Mas só 69, incluindo a do bombeiro civil, tem uma lei que regulamenta. As demais profissões não têm leis. Não há leis regulamentando. Exemplo, pintor. Não é profissão regulamentada. Encanador, pedreiro. Você não tem uma lei do exercício profissional de auxiliar administrativo. O profissional que faz coleta de lixo, não tem lei regulamentando essas profissões, mas elas existem, como milhares delas. Existem, são legais e que têm os seus direitos trabalhistas previstos na CLT. Mas não tem lei que regulamenta o exercício da profissão. São várias. Nós podemos aqui citar milhares. Vocês mesmos têm contato com diversas profissões. Se só existem 69 profissões, advogado, médico, enfermeiro, contador, psicólogo, bombeiro civil, técnico de segurança, engenheiro de segurança, engenheiros, né? Os médicos, essas profissões têm leis, são 69 profissões. As outras milhares de profissões podem ser exercidas e devem ser exercidas, estão no mercado do trabalho e não tem lei. Não tem lei que regulamente. Mas são profissões reconhecidas pelos direitos do trabalho. Tá certo? Dessas profissões que não têm leis, elas vão ter uma classificação brasileira de ocupação, que é uma portaria 397 do 2002 do Ministério do Trabalho, que regulamenta as classificações brasileiras de ocupação, mas não é lei regulamentando a profissão. É uma portaria que estabelece requisitos para profissões e dá lá uma classificação, e se o empresário, olha o que eu estou falando, preste atenção agora, deixa o que você está fazendo, preste atenção. Existe lá a classificação brasileira, CBO, classificação brasileira do Ministério do Trabalho para as profissões. Estabelece a classificação, os requisitos mínimos para atuar na profissão, as competências. Porém, o empresário, o empregador, o dono da empresa lá, ele não precisa atender essa classificação. Ele pode criar um cargo semelhante, com outro nome. Não tem problema nenhum, registrar na carteira, não tem problema nenhum. Porém, aquela atividade que ele criou na empresa dele, se tiver um paradigma, ou seja, tiver uma semelhança com algum código de classificação que está lá no Ministério do Trabalho, quando ele demitir esse funcionário que ele criou o cargo, ele vai ingressar no Ministério do Trabalho e vai usar o código que é paradigma ou parecido semelhante com a atividade que ele exercia, ele vai comprovar isso e todos os direitos trabalhistas daquela categoria serão recebidos por esse funcionário. Então, não adianta a empresa criar cargos diferentes, porque se for a mesma função, vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Porteiro, não tem lei, certo? Controlador de acesso, não tem lei que regulamenta essas profissões. Agora, ele contrata a pessoa como controlador de acesso, mas ele exerce toda a atividade, ele exige que essa pessoa tenha o curso de formação de segurança patrimonial. Olha, ele já exigiu isso na seleção. Então, ele está dizendo que ele vai ter que ter aquele conhecimento e exercer aquelas competências de segurança patrimonial, certo? Vigilante. Aí, ele traz lá e coloca na carteira como controlador de acesso, e ele realiza funções de vigilante, ele comprova que ele fazia as mesmas funções do vigilante que tem lei.
que tem lei que reconhece a profissão. Tem lá até periculosidade, né, do 30%. O que que acontece? Ele não quer pagar o 30% do controlador de acesso, cria essa atividade como criaram, e aí coloca ele para realizar as mesmas funções que o vigilante realiza, de fiscalização patrimonial, segurança e tal, faz as mesmas funções. Aí, quando ele demite esse controlador de acesso, o que que acontece? O controlador de acesso pega a lei do vigilante, ele leva o diploma dele, fala que no ingresso ele teve que apresentar como requisito o diploma de segurança, credenciado na Polícia Federal, tudo, e ele exerceu as mesmas atividades. Ele comprova que exercia as atividades de segurança patrimonial, vai receber todos os direitos, incluindo o registro em carteira anterior, né, retroativo e com todos os direitos trabalhistas, tá certo? Então fica aí uma dica para vocês. Bom, vamos lá então. Aí, falando sobre a liberdade do exercício profissional, é um direito fundamental que visa garantir a autonomia do indivíduo em sua escolha profissional e a possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, ele pode escolher o que ele quer fazer. Eu dou um exemplo aqui. Hoje, a lei do Bombeiro Civil é flexível por meio da alteração da CLT. Um exemplo. A CLT alterou que as convenções coletivas podem negociar entre patrão, sindicato e funcionário, incluindo a jornada de trabalho. Então, se o bombeiro civil quer fazer, existe uma vaga no mercado de 6 horas por dia, cinco dias por semana, com sábado e domingo livre, ele pode ir junto ao sindicato, junto ao sindicato do empregador, e sentar com o bombeiro e decidir que ele vai trabalhar nessa escala, não tem problema nenhum. Pode ser flexível isso, não precisa fazer 12 por 36, como está na lei. A CCT estabelece isso e o sindicato tem essa competência de estabelecer essa jornada de trabalho ou outras coisas que estão inerentes na comissão, na CCT, né? Na Convenção Coletiva de Trabalho. O que está ali na convenção e se convencionou pode ser feito e alterar a lei. Então, há essas possibilidades. Então, por isso que o exercício da profissão tem que ser livre, pleno, né? E porque para garantir que ele possa escolher se desenvolver. No entanto, essa liberdade não é assim absoluta, né? Está sujeita a limitações necessárias para garantir a proteção do interesse público e a segurança da sociedade. É aqui que entra a lei, certo? É que essa autonomia do exercício profissional não é absoluta, o Estado pode intervir com lei. Em resumo, o artigo 5º, né, inciso 8 da Constituição, garante a liberdade de escolher e exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam respeitadas as qualificações profissionais estabelecidas por lei. Então, as qualificações profissionais têm que estar estabelecidas por lei. Agora, qual lei? De acordo com a Constituição, tem que ser uma lei federal. Isso é regra geral. Tem exceções? Nós vamos ver. Então, vamos supor, o bombeiro civil só pode atender qualificações que estiverem previstas em lei federal. Essa é a regra geral. Mas vamos ver se há uma liberdade ou uma exceção à regra para que o Estado possa regulamentar essa profissão. Vamos ver mais para frente. Mas vai comentando aí o que você está vendo no vídeo, se você está gostando, se você quer algum tema interessante, fala aqui no nosso vídeo, tá certo? Comente aqui. Essa liberdade não é fundamental, né? Porque tem esses interesses aí. Então, para o desenvolvimento individual e para a economia. Bom, está sujeito a limitações, né? Limitações necessárias para garantir a segurança e bem-estar da sociedade. Veja, a lei só pode limitar-se. Olha que importante isso aqui, esse item. A lei, ela só pode fazer uma lei de profissão, então só é constitucional e que não vai ferir a Constituição Federal nos casos em que aquela profissão, olha a importância, não são todas as profissões que têm que ser regulamentadas. É proibido pela Constituição regulamentar todas as profissões. Pintor, encanador, eletricista, é proibido. A Constituição proíbe, a regra é não legislar sobre profissão. Porém, se essa profissão
tem riscos à sociedade, traz riscos ao interesse público, é de interesse do governo. Então, se traz riscos, é de interesse público, traz segurança ao bem-estar da sociedade e é de interesse público, meu amigo. Aí, o Congresso Nacional pode propor essa lei e legislar sobre uma profissão. Porque, veja, se essa profissão não tem esses requisitos, se ingressar com uma ação, como já aconteceu, eles cancelam, revogam, o Supremo Tribunal revoga a lei. Mesmo a lei feita pelo Congresso, aprovada pelo presidente. Alguém ingressa com um pedido de inconstitucionalidade porque aquela profissão não atende esses requisitos de garantir segurança e bem-estar à sociedade, e sendo de interesse público, né? Ou de interesse do governo, ou é de interesse à segurança nacional, ou é de interesse à economia. Ele tem que comprovar que aquela profissão, se não for regulamentada em lei, trará risco. Isso também nos faz pensar, e quero um comentário de vocês, do seguinte: se o bombeiro civil foi feita uma lei regulamentando, então ela atendia esses requisitos. Então, ela é uma profissão de interesse público, traz bem-estar à sociedade, ela garante segurança, a profissão traz riscos também à sociedade, porque se você colocar um bombeiro civil sem formação, sem capacitação, sem as condições mínimas, ele pode trazer riscos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente. Então, por isso que ele foi regulamentado, que entenderam que o bombeiro civil tinha os requisitos do interesse público. Então, ali, quando você faz uma lei de uma profissão, você está dizendo que aquela profissão é merecedora, tem credibilidade, precisa ser regulamentada, porque ela traz benefício para a sociedade e é de interesse público. Olha que maravilha. Então, a acreditação da sua empresa, a credibilidade, desculpa, a acreditação da sua profissão, a credibilidade da sua profissão, o interesse público pela profissão já foi dado com a publicação da lei. Você não precisa buscar mais nada. Tendo uma lei que regulamenta a sua profissão é fundamental para o bem-estar social. Quer maior crédito que esse? É a Lei 11.901. Então, você tem credibilidade, tem necessidade e tem interesse público. Basta agora se mobilizar e brigar pelos seus interesses e da categoria. Bom, continuando aqui, mas deixe o seu comentário aí sobre esse tema. Sim, a União tem competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício da profissão, conforme o artigo 22, inciso 8º, né, da Constituição Federal. Então, isso significa que a União é a única entidade com poder para criar leis que regulamentam o exercício de uma profissão, incluindo requisitos. Olha só que interessante. Somente a União pode incluir requisitos de formação, registro, ética, atividades que podem ser exercidas. Então, a competência do profissional só pode ser regulamentada pela União, mais ninguém. Então, se a União lá não fizer uma lei que regulamente e crie requisitos, restrições para o ingresso naquela profissão, essa lei é inconstitucional a princípio, tá certo? Então, é uma competência privativa da União. União possui competência exclusiva para legislar sobre questões específicas sobre o direito do trabalho e condições para o exercício da profissão. O Estado não pode fazer uma legislação do trabalho. O município não pode fazer legislação do trabalho. Tem que cumprir a CLT. Somente a União pode. Este artigo constitucional estabelece que compete privativamente à União legislar sobre as condições de trabalho. Agora, a jurisprudência do Tribunal do Supremo Tribunal Federal. Então, lá você já tem jurisprudência sobre isso. Consolidou a interpretação de que a União tem a competência exclusiva para legislar sobre a profissão, com decisões que declaram inconstitucionais as leis estaduais que regulamentam a profissão sem autorização da União. Então, veja, se a União autorizar que o Estado regulamente, está tudo certo. Então, se tiver lá na lei federal da profissão que o Estado pode regulamentar, está tudo certo. Tá certo?
Está escrito aqui, o Supremo Tribunal decidiu sobre isso. Exemplo, né, ele fala assim: "A Lei Estadual 17.115, 2017, que estabelecia condições para o exercício de profissionais de condutor de ambulância", certo? Foi considerada inconstitucional, né, por violar a competência privativa da União. A lei foi vetada pelo Executivo e o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, mas o STF declarou inconstitucional. Então, o Estado tentou regulamentar o exercício da profissão de ambulância, de condutor de ambulância. Não deu certo. Tanto é que agora tem uma lei federal tramitando lá sobre o condutor de ambulância, certo? Porque somente a União pode criar. Então, o Estado pode regulamentar profissões? Não. A regulamentação de profissões que inclui a criação de regras para o seu exercício e credenciamento, é competência privativa da União. Então, o credenciamento da profissão tem que ser feito pela União. A lei tem que vir da União, ou seja, para que ele possa ter registro em conselho de classe, para que ele possa ter registro profissional no trabalho, lá no Ministério do Trabalho, para que ele possa ter algum credenciamento no Estado, precisa estar lá na Lei 11.901 ou ter uma lei que autorize o Estado a credenciar os bombeiros civis, tá certo? A União define as condições para o exercício de cada profissão e os estados e o Distrito Federal não pode legislar sobre isso. Então, como tem uma lei, o Estado não pode legislar, né? Tem que estar lá na lei que cabe ao Estado regulamentar o credenciamento dos bombeiros civis. Não está lá escrito isso. Cabe aos estados o cadastramento dos bombeiros civis. Tem que estar na Lei 11.901, de acordo com o consenso do Supremo Tribunal Federal. Bom, a Constituição Federal estabelece que a União tem a competência exclusiva para legislar sobre condições de exercício da profissão, né? Incluindo a criação de conselhos profissionais e de regulamentação das atividades de cada profissão. Isso significa que é a União que define quais profissões devem ser regulamentadas e quais são os requisitos para o exercício da profissão e quais são os órgãos responsáveis pela sua fiscalização, aplicação e legislação. Então, não cabe ao Estado legislar e fiscalizar uma profissão. Profissão não cabe ao Estado. Olha o que eu estou falando. Profissão. Deixe seu comentário aqui. Então, assim, a lei do credenciamento que existe em São Paulo, 15.180, que estabelece que o Corpo de Bombeiro tem que credenciar, ela é inconstitucional. Se alguém empreitar com uma ação inconstitucional dessa lei, arguindo que está previsto na Constituição, o Supremo Tribunal, como decidiu lá em Rondônia, que é inconstitucional o credenciamento e o cadastro, que é inconstitucional a cobrança do valor para credenciamento, porque nós já pagamos impostos de segurança, todos os encargos, e aí seria uma duplicidade de imposto. Tem que se provar que há custo, que precisa cobrar taxa. Então, até a cobrança é indevida constitucionalmente, né? Então, se alguém ingressar com uma ação de inconstitucionalidade agora das leis de credenciamento que existe nos estados, vai revogar todos os credenciamentos do Corpo de Bombeiro, com certeza, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal que ocorreu lá em Rondônia. Porém, preste atenção. Eu não tenho certeza que foi publicada essa súmula de repercussão geral. Então, se o Supremo Tribunal ainda não decidiu, né, e não bateu o martelo, como a gente fala, né, de que esse tema virou súmula e é repercussão geral, as leis que estão ainda em vigor de credenciamento em cada estado têm que ser seguidas, até que sejam revogadas. Então, não cabe a nós aqui ficarmos discutindo em rede de WhatsApp que isso é inconstitucional. Nós temos que provar isso com uma ação lá no Supremo Tribunal, pedindo que seja considerado e decidido inconstitucional a lei de credenciamento. Bom, a decisão de Rondônia ainda não teve repercussão geral. Quando é uma decisão de repercussão geral, eu explico aqui, ela já automaticamente revoga todas as leis
que existe naquele tema. Mas isso não aconteceu, porque a lei em vigor aqui em São Paulo não foi atingida por essa decisão de Rondônia, nem a do Rio, nem a de Minas. Então, vamos aguardar. Mas cabe aqui um comentário, né, de vocês sobre esse tema e uma sugestão. Se alguém tem contato com algum deputado federal, com algum senador, que ele faça um ofício à Procuradoria-Geral da República para que ela ingresse com ação de inconstitucionalidade nas leis de credenciamento do seu estado, tá certo? Então, o Corpo de Bombeiro, mesmo com a lei na Assembleia, né, que impõe a ele essa competência, ele tem que cumprir, até que essa lei seja revogada. Agora, se vier lá do Supremo Tribunal uma revogação da lei de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pará, onde tem essa legislação de credenciamento, aí revoga o credenciamento e volta a estaca zero, ou seja, não tem nada que regulamente o curso, a formação, local para credenciamento. Voltamos à década de 90, onde qualquer um poderia formar bombeiro civil, vai voltar a essa situação, até que a Lei 11.901 estabeleça como que vai ser os requisitos para ser bombeiro civil. Da forma que está a lei hoje, ela não regulamenta nada, vai ser terra de ninguém, terra desbravada, ou seja, qualquer um vai poder formar bombeiro civil, como era na década de 90, com qualquer carga horária, sem cumprir nenhuma exigência. Então, o credenciamento hoje é um mal necessário, até que a Lei 11.901 seja regulamentada. Comente aí se essa afirmação tem necessidade de existir. Ou seja, enquanto você não regulamenta a lei, 11.901 estabelece a carga horária, quem pode formar, quais são as entidades que vão registrar o bombeiro civil, se é o Ministério do Trabalho, se é o Conselho. Se não houver tudo isso, nós vamos ter aí a venda de certificados, que já existe. Hoje já se compram certificados sem credenciamento mesmo, né? Então, nós já temos uma grande quantidade de certificados sendo vendido por empresas que não estão credenciadas nos corpos de bombeiro dos estados, e eles vendem, e as pessoas compram e se intitulam bombeiro. Da mesma forma que aquele que faz o curso certinho, numa empresa credenciada, com instrutores credenciados e sendo cadastrado no corpo de bombeiro. Então, assim, o mercado hoje prejudica quem faz tudo certinho. E tem aí uma grande venda. Se acabar o credenciamento, deixa aqui o seu comentário. O que vai acontecer com a profissão de bombeiro se não houver o regulamento na Lei 11.901? Deixa aqui o seu comentário, ok? Bom, continuando aí, embora os estados, Distrito Federal não poderão criar leis sobre regulamentação de profissões, eles podem criar leis complementares para auxiliar a aplicação das leis federais. Então, aqui pode ser um gancho para o Estado para ele criar essas regulamentações de credenciamento, porque a lei federal não está regulamentada. Então, aí eu entendo que a lei de Rondônia vai cair por terra se o Estado continuar ingressando com ações, porque ele vai provar que é uma profissão de interesse, traz riscos, tem que ser regulamentada no Estado, porque a lei federal não fez a regulamentação. E ele está fazendo ali uma complementação da lei federal 11.901 para trazer ali um mínimo de segurança para os cidadãos daquele estado, certo? Então, os cidadãos daquele estado precisam ser protegidos daqueles bombeiros civis que vão comprar certificados de empresas que não têm o corpo técnico, que não tem nem empresa, às vezes. Então, eles podem ganhar essa ação ainda lá em Rondônia. Então, a lei aqui, 15.180, a portaria CCB 008, elas atendendo a lei 11.901, ou seja, não mudando o nome do bombeiro civil, não criando nenhuma coisa, nenhum artigo diferente do que está na lei, não mudando nada da lei, que tem pouca coisa, não tirando os direitos trabalhistas, os direitos que ele ganhou lá, eles vão poder, sim, regulamentar, complementando a lei federal. Então, cabe isso, está aqui, é possível, certo? Então,
Exemplo, um Estado pode criar um código de ética profissional para os profissionais. Olha que deixa importante, ó. A Assembleia Legislativa aqui pode criar um código de ética profissional para o bombeiro civil, desde que não viole a Lei 11.901 e não o seu regulamento, que não tem. Então, olha que legal, nós podemos procurar um deputado estadual e pedir para criar um código de ética do bombeiro civil. A lei estadual pode criar esse código para trazer segurança para os cidadãos daquele estado, e o bombeiro civil terá que cumprir aquele código de ética lá, desde que não venha a ferir algum dispositivo e artigo da Lei 11.901. Então, em resumo, a regulamentação das profissões, incluindo a criação de regras de credenciamento, é uma competência da União e o Estado não pode legislar sobre isso, a não ser que seja complementar aquilo que não está na União. Então, no caso da Lei 11.901 de Bombeiro Civil, eu entendo como tem muitas brechas, o Estado pode legislar, complementar, sem ferir os direitos da lei, sobre o bombeiro civil, com relação a credenciamento de empresa, credenciamento do bombeiro, do instrutor, a grade do curso que não está prevista na lei, tudo que não está previsto na Lei 11.901, o Estado pode complementar, sim. Então, é uma válvula de escape para que o Estado, a Assembleia, crie, né? Então, a Assembleia Legislativa pode criar lei que obrigue cadastramento de empresa no Estado para prestar serviço. A Alesp tem o poder, então, a Lei 15.180, que fala sobre credenciamento de escola, de empresa, ela, sim, pode cadastrar no Estado, no Corpo de Bombeiro. Está previsto na Constituição, que é a competência do Estado cadastrar prestação de serviço ali no seu Estado. Tem poder legislativo de criar leis que regulamentam diversas atividades, incluindo estabelecimento de obrigações para empresas que desejam prestar ao Estado, serviço ao Estado. Então, essas leis de cadastramento das empresas de prestação de serviço de bombeiro, brigada, manutenção, projeto, sim, é previsão de que é competência do Estado, a partir de uma lei da Assembleia Legislativa, né, cadastrar essas profissões. Aí que vem à tona, né, ela pode pedir para cadastrar essas empresas de formação de bombeiro e de brigada e colocar a regulamentação, ou seja, as empresas deverão apresentar corpo técnico da seguinte forma. Aí ele coloca lá, instrutor com isso, credenciado no corpo de bombeiro. Então, o instrutor vai ser credenciado pela empresa. Aí, então, há várias válvulas aí de escape para se continuar com o credenciamento. Poder Legislativo. A Constituição Federal estabelece que o Poder Legislativo Estadual, representado pela Assembleia, tem competência para legislar sobre assuntos de interesse do Estado. Então, se ele entender que é de interesse do Estado o credenciamento do bombeiro civil, olha só, a Constituição permite. Regulamentação de atividades. As leis criadas na Assembleia Legislativa podem regulamentar diversas atividades, incluindo a prestação de serviço, estabelecendo condições e obrigações para as empresas que desejam operar no Estado. Então, ele cria lá uma obrigação que a empresa de treinamento de bombeiro civil e brigada, formação, tem que cumprir essas regras. Tem instrutor credenciado no Corpo de Bombeiro, tem isso, tem aquilo. E aí está resolvido o problema. Então, há condições de se constitucionalizar as leis de credenciamento no Estado. O cadastramento de empresa em um órgão oficial pode ser estabelecido por lei como condição de prestar serviço. Olha aí. Então, cabe ao Estado fazer uma lei que exige o cadastramento da empresa no Corpo de Bombeiro. Então, cabe sim. Né? Aí a questão de regulamentar a profissão, aí ela vai ser indireta e complementar na Lei 11.901, como nós vimos aqui, tá certo? Exemplo de leis que podem estabelecer cadastramento em empresa, inclui relacionamento de proteção do consumidor, fiscalização da atividade específica. Então, ó, vou pedir para cadastrar a empresa de formação de bombeiro para que eu possa fazer uma fiscalização daquela atividade que é específica e que traz risco à sociedade. Tá certo? A importância, o cadastramento permite que o Estado fiscalize a atuação da empresa, garantir segurança dos consumidores e assegurar a conformidade com as leis e regulamentos. Então, o Estado é complementar na atividade da União, na competência da União. Bom, visto isso, aqui eu acredito que nós
criamos aqui um debate muito amplo e você pode deixar o seu comentário aí, se você discorda de alguma coisa, se você tem algo pesquisado que seja diferente disso, tudo bem. Mas pelo que nós temos visto aqui, está previsto na Constituição que o Estado poderá legislar, complementar a União em relação à profissão. Ele pode. Agora, até que nível ele pode interferir? Né? Ele não pode colocar lá na lei dele que o bombeiro civil é brigadista. Aí não pode, porque aí ele fere a lei 11.901. Aí sim é inconstitucional. Então, na onde tem lá escrito brigadista profissional, esse item tem que ser retirado, tem que pedir a inconstitucionalidade desse item, e não a inconstitucionalidade da portaria de Minas Gerais. Então, tem que ingressar lá falando, olha, ele fez aqui uma complementação da regulamentação do Bombeiro Civil, porém ele fere a lei 11.901 e isso é inconstitucional. Ele tem que colocar que a portaria de cadastramento, credenciamento é de bombeiro civil e não de brigadista profissional. Aí eu concordo, tá certo? Então, de acordo com tudo isso que nós expomos aqui, eu conto com seu comentário e quero que você acompanhe o vídeo 3. Nós vamos falar sobre a Lei 11.901. E aí nós fechamos aqui a questão do bombeiro civil legal, legalizado pela Lei 11.901. Mas eu quero aqui o seu comentário sobre tudo que nós falamos, quero aqui que você dê um like e que você compartilhe esse vídeo. E o mais importante, além de compartilhar, peça para que as pessoas sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, tá certo? E vamos continuar aí com o vídeo 3. Acompanhe o vídeo 3, muito bacana, nós vamos falar sobre a Lei 11.901.